Bem-vindos ao vídeo em que eu vou falar sobre os diversos e variados livros que li durante o mês de agosto. Durante o mês de agosto, eu foquei-me em regressar a uma série que eu regressei este ano. Portanto, já houve um mês em que eu li vários e diversos livros desta série. E este mês de agosto estive quase a ler todos, mas depois parei num, porque a um terço do livro eu descobri quem era a personagem que queria trair as outras e fiquei chateada por ter descoberto tão cedo. E portanto só acabei por terminar o livro em setembro. Mas terminei e foi uma boa leitura. Portanto, podia ter feito em agosto, mas não fiz. Os livros que eu estive a ler são os livros da Patricia Briggs, em particular a série da Mercy Thompson e da Alpha e Omega, porque elas estão interligadas, fazem todas parte daquilo que acontece em Alpha e Omega acaba por completar a série da Mercy Thompson, portanto, foi isso que eu estive a ler. Portanto, os livros por ordem de acontecimentos que eu li foram River Market, que foi um dos meus favoritos. Foi um dos meus favoritos da série. Explora coisas que eu estava à espera que explorasse já há imenso tempo. Explora a parte de Coyote da Mercy Thompson, porque este livro, isto é fantasia urbana, esta série. Ah, existem vários tipos de criaturas a aparecer nesta história. A personagem principal, Mercy Thompson, transforma-se em Coyote. Coyote, na mitologia, ou naquilo que os nativo-americanos acreditam, tem um papel muito particular, e, portanto, foi interessante ver essa relação que, que a personagem tem. Eram coisas que eu estava à espera de ver já há algum tempo, portanto, fiquei muito contente por finalmente ler isso em livro. Depois li Fair Game. Porque faz parte da série do Alpha e Omega. Uma coisa que eu estou a gostar bastante em Alpha e Omega é que cada livro parece quase como se fosse um capítulo de uma série de detetives. Existe algo que tem que ser resolvido e as duas personagens principais vão resolver. Normalmente tem a ver com algum mistério ou com alguma coisa que aconteceu que tem que ser resolvida. E eu estou a gostar muito desse tom, porque é um tipo de coisa que eu gosto e que não encontro em todos os livros de fantasia. Pode ser com o tipo de fantasia que eu tenho estado a ler, mas é uma coisa que eu muitas vezes encontro em fantasia urbana. Em particular, ahm, nesta série e na série do Dresden. Do Dresden Files. Eu ainda não tinha falado de Dresden Files hoje, portanto aqui fica mencionada. Frostburn foi o livro seguinte, seguido de Night Broken, Dead Heat, Fire Touch e Silence Fallen. Silence Fallen foi outro que eu gostei bastante. Engraçado, o primeiro e o último que eu li foram aqueles que eu gostei mais. How interesting. Gostei particularmente de Silence Fallen porque para já passa-se na Europa, que é raríssimo, porque é normal, isto passa-se nos Estados Unidos, portanto, obviamente que não é normal na Europa sequer ser mencionada, não é? Está contado de maneira diferente dos outros livros, porque como a Mercy Thompson é raptada, isto não é spoiler, porque está escrito na sinopse do livro, ela é raptada e há um desencontro entre, portanto, a organização da história temporalmente. Há um desencontro entre aquilo que a Mercy Thompson sabe e o que as outras personagens estão a viver. Porque normalmente quase todos os livros da Mercy Thompson, da série da Mercy Thompson, são contados, não necessariamente, não são contados por elas, mas são próximos do ponto de vista dela. E por isso mesmo, há muitas coisas que dependem da relação que ela tem com o resto das personagens. E ahm, neste livro em particular, nós temos acesso àquilo que a Mercy sabe e depois temos acesso àquilo que o Adam sabe. E às vezes as coisas que estão acontecem em capítulos alternados, mas não significa que estejam organizados pela ordem cronológica das coisas. Portanto, essa parte foi muito interessante. E depois há uma cena com uma personagem que aparece e que eu digo, mas como é que eu não percebi que eras tu?
E fica chateada de não ter percebido que era aquela personagem, mas faz todo o sentido que fosse aquela personagem. Não vou especificar o que é que é. Spoilers. Mas pronto. Estou a adorar ler esta série. Gostava de terminar de ler até o final do ano. Portanto, isto pode interferir com algumas intenções de leituras do futuro. Como podem ver, isto foram 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros. Eu sou muito má a contar. Ahm, Portanto, foram 7 livros só desta série. Depois, por falar em terminar séries, eu ano passado tinha começado a ler esta série toda em 3 livros, e eu tinha começado a ler o ano passado, quando saiu o primeiro volume, e depois decidi, quando recebi o segundo volume, decidi não ler e esperar para que saísse o terceiro. Mas eu estava com receio de não me lembrar muito bem das coisas do primeiro volume. Lembrava, mas pronto. Decidi ler os 3, todos de seguida. Portanto, isto é Guardian, de Priest, é outro Dan May. E daqueles que eu tenho gostado mais, eu sei que disse que o meu preferido tinha sido Thousand Autumns, com componente histórica e mais coisa, é esse. Este tem uma parte que se passa que é mais contemporânea, que se passa quase nos dias de hoje. Portanto, tem uma vibe um bocadinho diferente. E estou super entusiasmada porque para o ano vão para o ano? Sim, acho que é para o ano. Ahm, Vão publicar, portanto, a que é? Seven Seas Entertainment, acho que é assim o nome da editora, vai publicar uma série que eu li da Priest, que eu adorei, que eu li o ano passado. Acho que cheguei a falar sobre ela aqui no canal. Portanto, estou muito entusiasmada por ir ter aquilo em formato físico e com uma tradução oficial. Guardian. Ora, o conceito, inicialmente o conceito desta série é uma coisa, portanto, temos uma personagem que faz parte da polícia e que investigam fenómenos estranhos que podem envolver todo o tipo de criaturas mitológicas que vocês possam pensar. Portanto, exatamente coisas que eu gosto, eu adoro coisas que têm uma parte de investigação e que envolva criaturas estranhas. Mas depois existe mais. E depois vamos descobrir que existe todo um passado desta personagem que é o Guardian, que o liga à outra personagem principal. Portanto, é fantástico. Gostei imenso desta série. Já a li toda. Vejo-me a rever, eu queria dizer reler. Eu pensei em rever porque eu pensei que já tinha visto a adaptação para série ah, que, que existe. Gosto muito mais dos livros porque acaba por explorar coisas que a nível da série não pode explorar, porque, enfim, a série é chinesa e existem coisas que não são permitidas. Vamos deixar por aí. Ah, Pronto, foi uma leitura bastante agradável e que eu gostava de reler no futuro. Depois, em agosto, ainda li um mangá que eu tinha curiosidade. Eu não sei muito bem o que é, mas tinha curiosidade e foi uma agradável surpresa. Foi muito melhor do que estava à espera, sem ser aquilo que eu estava à espera. É o Ruiamos Juntas, Fujamos Juntas. Eu não estou a encontrar, não estou a conseguir ler o nome da autora. É um mangá que existe em 3 volumes e é sobre duas amigas. Tinham sido amigas quando estavam no secundário, amigas e namoradas, mas há uma delas que acaba por terminar com a outra e a ideia é que aquilo que tinham havido entre as duas não tinha sido real, porque o que interessava era, era casar e ter filhos. Não nos esqueçamos que isto é um mangá, portanto, é sobre a realidade do Japão. Isto, se calhar, para muitos de nós não faz sentido nenhum, mas se calhar para outros até faz. Isto, para mim, são tudo ideias um bocado estranhas. Não, nunca tive esse tipo de expectativas na minha vida, nem nas pessoas à minha volta me impuseram esse tipo de expectativas, portanto, no entanto, é interessante ler sobre elas. E era isto que eu sabia desta série e que seria sobre isso, e que elas se encontravam, já nos seus 30, 30, mais ou menos, ou a chegar aos 30.
E foi um bocadinho mais longe do que isso, porque acaba por abordar não só as expectativas que as pessoas têm para a nossa vida, como as expectativas que nós temos para a nossa vida, mas também, portanto, aquilo que é expectável a nível de sociedade, aquilo que nos é imposto, mas também a realidade que às vezes não tem nada a ver. A nossa realidade às vezes não tem nada a ver com aquilo que é expectável de nós. E portanto, acho que está muito interessante. É desenvolve um bocadinho também a violência pronto, entre pessoas numa relação. O final foi um bocadinho estranho, principalmente porque precisava de ali mais uns indicadores para perceber um bocadinho melhor ao final. A primeira vez tive que ler duas vezes para perceber e para o aceitar. Ahm, mas de resto gostei bastante. Fala, nós vamos vendo a relação que elas têm e como é que este reencontro acaba por mudar a vida delas, de alguma maneira. Senti falta de ter uma conclusão sobre as personagens principais. Quer dizer, está, mas não está, não mostra, conta, mas não mostra. Ahm, no entanto, estranhei, mas depois gostei do final, porque acaba por mostrar que algumas das questões que as personagens passaram, ahm, não é exclusiva delas e que são coisas que podem acontecer ciclicamente. Às vezes porque as pessoas têm vergonha de falar ou porque nem sempre as pessoas contam as suas histórias ou partilham as suas histórias com os seus antequeridos. E, portanto, há coisas que podem se repetir ciclicamente exatamente por falta de partilha dessas histórias. Portanto, foi um mangá que me trouxe coisas que eu não estava à espera e que provavelmente vou querer reler no futuro. Depois li Letters to Half Moon Street, da Sarah Wallace. A Sarah Wallace é uma das coautoras de um livro de romantasy que eu li este ano e gostei bastante. Sim, estava a pensar o que coisa. Este, igualmente, esse livro que ela foi coautora, passa-se na Regency Era, portanto, na Era da Regência, no Reino Unido, mas isto passa-se pronto, é um mundo de fantasia onde existe magia. No outro existem Fae e humanos. Aqui eu penso que seja mais humanos, mas existe na mesma magia. Existem algumas coisas que eu consigo perceber que são semelhantes em nível de magia. Neste livro em particular, a história é contada através de cartas. E eu adorei os personagens principais. Ou talvez o personagem principal, porque eu vivo aliado de tudo e mais alguma coisa. Porque ele vai para Londres, porque o irmão mais velho acabou de casar, e então ele vai para Londres para cuidar de uma série de coisas da casa. Para também os pais, eu acho que os pais queriam ver se ele ficava um bocadinho mais independente de si, um bocadinho da sua casca, que é uma pessoa um bocado introvertida e que metido com ele e os seus livros. Onde é que eu já vi isto? Em algum lado. E, portanto, ele acaba por, quando chega a Londres, numa das vezes que vai ao clube, que a família está associada, um, ele acaba por conhecer uma das figuras mais controversas da socialite, um, e pronto, coisas desenvolvem-se a partir daí. A personagem do irmão mais velho, uma personagem execrável. E eu apeteceu-me entrar dentro do livro, mesmo que as coisas estivessem a acontecer entre cartas, portanto, as coisas estão a ser transmitidas, a história está a ser transmitida por cartas, ahm, e cartas entre personagens. Eu apeteceu-me entrar no livro e estrafegar o irmão mais velho. A maneira como ele fala com os irmãos é execrável. Ahm, talvez nos próximos livros eu vá descobrir o que é que esta personagem é assim, se é uma questão de personalidade ou se é uma questão de personalidade, de má personalidade, provavelmente é. Estou curiosa em ler mais livros desta série. Eles são todos disponíveis no Kobo Plus, caso subscrevam.
Eu gostei. Não são. E sim, não é uma obra-prima. Não, não é. Mas tem sido interessante ler, são obras leves, bem escritas, porque nem todas as obras leves têm que ser assim. E pronto, e depois não tem sexo gratuito, nem um, smut para enjoar. Que às vezes é uma coisa que acontece em alguns romances, é que são só virados para isso. E existe uh, público para isso. Não vou dizer que não tenha lido, já lido livros desse género, mas nem sempre me apetece ler isso. Às vezes apetece-me ler só sobre pessoas, a relação que as pessoas têm umas com as outras, não necessariamente de entrar para o quarto com elas. Não sei, parece-me que faz sentido. Enfim, divagações à parte. O último livro que li foi um lançamento, foi uma novidade. Ele saiu, eu descobri que ele existia e li todo. O livro chama-se Queer as Folklore, de Sasha Coward. Coward? Acho que sim, é Coward, sim. The Hidden Queer History of Myths and Monsters. É um livro muito interessante que vai falar sobre folclore e sobre a presença de personagens ou do queer em, em várias mitologias, em vários monstros. Basicamente, é uma das coisas que eu gosto bastante, não só no folclore, nem na mitologia e na exploração dos monstros. É que muitas vezes isso está associado ao outro, ao estranho, ao diferente. E é uma coisa que eu sempre gostei de ler sobre, explorar sobre. É, é uma apologia nesse sentido que é feito que é escrito. Este livro é escrito. Aquilo que eu disse era suposto fazer sentido, mas a frase que eu disse não fez sentido nenhum. Ahm, este livro aborda, explora isso em relação a vários temas. Talvez, ah, acho que é um livro importante, até para pessoas que possam não saber muito sobre folclore, que não tenham lido muitas coisas sobre folclore, consigam perceber como é que alguém queer se possa identificar ou se identifique com algumas destas histórias, seja histórias sobre sereias, sobre entidade de género, whatever. Há várias coisas que podem ser abordadas e que podem ser em que as pessoas se podem reconhecer ou podem sentir histórias semelhantes. Talvez aquilo que eu tenha sentido falta foi exemplos específicos ou dá um bocadinho mais de coisa, em vez de ter só a opinião do autor, eu acho que eu vejo isto como não deixa de ser uma perspectiva interessante e algumas delas eu até concordo com o autor, ou percebo algumas das escolhas que ele fez. Gostava de mais provas de coisas. Mas pronto, isso talvez é a parte mais científica que eu gostava que o livro tivesse, mas ele não é suposto ser isso. Portanto, não. Eu é que, como leitora, gostava que tivesse isso. Mas não deixa de ser um livro interessante, ter uma perspectiva muito interessante e foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Foram estes os muitos e variados livros que eu li durante o mês de agosto. Ficaram curiosos com algum? Já leram algum deles? Se leram alguma coisa semelhante e que acham que eu vá gostar, recomendem-me nos comentários e até o próximo vídeo.